Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live, aguardando o pessoal entrar, né? Assim que entrarem, vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, né? Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal terminar de entrar e a gente segue com a live, né? Boa noite a todos, boa noite a todas vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá, né? Só aguardar um pouquinho e a gente já começa. Estamos por iniciar. Só um pouquinho e a gente já vai dar início, ok? Bom, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Para quem está entrando pela primeira vez, estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 1º, e estudamos da questão número 1 até a questão número 13, que fala das causas primeiras, né? Fala, no caso aqui, estávamos estudando sobre Deus, né? Como eu sempre faço, eu retomo, né, um pouco da live anterior, para a gente, mineiramente falando, pegar o fio da meada, né? Pegar o fio da meada. Então eu pego um pouco, né, o que nós falamos na última live e depois a gente desenvolve o raciocínio seguinte, né, o raciocínio da live seguinte. Deixa eu só ajustar aqui um pouco a tela, que deu uma desfocada aqui, legal. Então vamos, né, para o nosso estudo. Creio que o som esteja bom, que a imagem esteja boa. Agora vamos só aguardar um segundinho que o pessoal já entrou em bom número. Vamos começar então, vamos conversar um pouco, né? Aqui tem um detalhezinho aqui que eu estou tirando, ok? Bom, na última live, na live de terça-feira, nós falamos da questão número 10, né? Questão número 11, questão número 12 e a questão número 13, né? A questão número 13, que trabalhamos a ideia sobre os atributos da divindade, né? E aqui falamos dos atributos da divindade, falamos daqueles atributos, não obviamente absolutos, que seriam os únicos atributos, não isso, mas dissemos que seriam atributos sem os quais Deus não seria Deus, por assim dizer, né? Se Deus não possuísse esses atributos, ele não seria Deus. E aqui analisamos a resposta, os Espíritos deixando claro que esses atributos somos nós que damos, né, a fala, né, em função do nosso vocabulário limitado. Então disseram os Espíritos que do ponto de vista humano poderiam ser esses atributos, mas que a nossa linguagem não era suficiente para esse fim, né? Então eles concordam e Kardec então propõe se poderíamos dizer que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. São esses os atributos propostos por Kardec. E os Espíritos aqueceram com esses atributos, com essa ideia, e trabalharam então essa lógica. E aí na live passada nós aprofundamos, nós conversamos sobre esse assunto, né? Dizendo que Deus é eterno. E o que é eterno? Não tem começo, não tem fim. Se Deus tivesse um começo, ele não seria Deus, ele seria uma criação, né? Então, sendo criatura, sendo criação, ele não seria Deus. Então, Deus é o incriado, Deus é o que existe antes do princípio, né? E então ele é eterno. Como nós vemos, se nós observarmos o primeiro capítulo, o primeiro versículo, na verdade, do primeiro capítulo do Evangelho do Gênesis, do Velho Testamento, nós veremos lá essa lógica, né, trazida pelo autor do Gênesis, quando ele escreve, no princípio criou, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele não disse lá no Gênesis, no primeiro versículo, no princípio era Deus, no princípio criou, quer dizer, quando surgiu o princípio, quando surgiu a criação. Então Deus é antes do princípio. Essa que é a ideia de eternidade. Eterno, eternidade, pressupõe-se não ter início e não ter fim. Então isso é que é a ideia de Deus. Se ele tivesse tido começo, ele teria sido criado. E ele sendo criado, ele não seria Deus. Ponto. O outro atributo, imutável. Lógico, Deus não pode ter mudanças. Se Deus sofrer mudanças, é porque ele não é perfeito. Está em aperfeiçoamento.
E nesse sentido ele não seria Deus. Então Deus tem que ser imutável. E imaterial da mesma forma, porque a matéria está sujeita à mudança. A matéria tem propriedades sujeitas à mudança, estados, então Deus não poderia também ser material. Único, porque se fosse mais de um Deus, um deles seria Deus, porque é soberano. Então um tem que ser soberano. Se dois são soberanos, então não há unidade, ou seja, não é único. E não sendo único, não há possibilidade de dois deuses, então Deus tem que ser único. Onipotente, ou seja, tem que ser a potência máxima. Tem que ser a soberania, tem que ser a potência máxima, né, a onipotência, e da onipotência deriva a onisciência e assim vai. E, por fim, Deus tem que ser soberanamente justo e bom. Não é só justo e bom, soberanamente justo e bom. Ou seja, Deus tem que ser acima de tudo isso. Agora, nesse aspecto aqui, tudo que nós vemos aqui são adjetivos, são atributos de forma adjetivada. Se nós quisermos aprofundar um pouco o raciocínio, podemos dizer que Deus não comporta adjetivos, Deus só comporta substantivos. Então, em vez de Deus é eterno, Deus é a própria eternidade, ou seja, ele é o substantivo. Em vez de Deus ser imutável, ele é a própria imutabilidade. E assim vai, a não materialidade, a unicidade. Então é esse o aspecto, né, que aqui se trabalhou, dessa questão 1 até a questão 13. Né? Aqui a Silmara pergunta se o criador do Gênesis, o autor do Gênesis, estivesse se referindo ao nosso planeta. Em tese sim, né? Porque a ideia para a época do Gênesis, o mundo era uma ideia universal, né? Uma ideia de universo. Então, por isso que ele diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Né? Então ficou, e dizia a terra estava informe, né? Disforme, informe, sem forma e vazia. Né? Estava informe e vazia. Então ele se referia à ideia do universo ali, era o mundo, né? Na verdade. Atribui-se a autoria do Gênesis, atribui-se a Moisés. Não se pode garantir, mas a exegese entende que a autoria seria de Moisés. Há controvérsias, mas essa é a forma que se entende melhor. Né? Então, sim, Silmara, daria para se falar dessa forma. Bom, e aí seguindo o estudo, né, seguindo a lógica kardeciana, ele vai trabalhar o panteísmo. Né, há um tópico chamado panteísmo, que são as questões 14, 15 e 16. Nós ficaremos apenas na questão 14. Né? Aqui, na questão 14, pergunta-se o seguinte: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante das forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Em outras palavras, se Deus seria uma molécula, né, ou seja, formada por diversos átomos, né, numa linguagem mais corriqueira. Aqui é a ideia panteísta, panteísmo, né, panteísmo. O aspecto pan, né, ou seja, geral, né, universal, né, generalização, pan, né, daí a pandemia que nós estamos hoje. Né? Então, o prefixo pan significa geral, global, né, significa generalizado, universalizado. Então, pan. Teísmo, a crença, né? A crença. Então, a doutrina panteísta, o panteísmo, é aquela doutrina que entende que Deus está dividido em tudo e que tudo é parte de Deus. Tudo no sentido de matéria é parte de Deus, nós somos parte de Deus, ou seja, Deus se dividiu, Deus se divide em diversas subdivisões e ele compõe, né, tudo. Então, na ideia panteísta, Deus comporia todas as partículas do universo. Por isso que a pergunta surge aqui, dizendo se Deus seria o resultante das forças e de todas as inteligências do universo reunidas. É como se cada um de nós nos reuníssemos e formássemos Deus, num sentido estrito da palavra formar, né? Ou seja, constituir Deus. Então essa é a ideia panteísta, uma ideia que teve um espaço, que ocupou um certo espaço, principalmente no século XIX.
O panteísmo teve muita força no século XIX, como teve no passado o agnosticismo, e aí vai diversas outras correntes de pensamento. Então, Kardec não deixaria de analisar o antagonista, né, daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi conversado antes com os espíritos. Ele então traz uma ideia contraposta, né? Então ele pergunta, Deus é um ser distinto, ou seja, Deus lá e as criações aqui, e Deus atuando pelas suas leis, mas distintos, ou seja, Deus não é as coisas, Deus não está pedaço nas coisas, ele criou as coisas e a essência permanece. Ou se ele seria, segundo a opinião de alguns, aqui diz Kardec, o resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas. Então, isso é que é o pensamento panteísta. E aí, então, os espíritos respondem. Se fosse assim, ou seja, se Deus fosse o resultante das forças e das inteligências reunidas, se fosse assim, Deus não existiria. Por quê? Seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Por que aqui diz Deus não existiria? Porque seria efeito e não causa. Porque tudo que existe é criação. Tudo que existe é efeito. Então, tudo materialmente falando, ou espiritualmente falando, é efeito. E se Deus é tudo isso, ele é efeito. Então, ele deixaria de ser o Criador, ele deixaria de ser Deus. Então, é isso que os Espíritos estão dizendo, ele não pode ser as duas coisas. Ou ele é causa ou ele é efeito. Se ele for efeito, ele não é Deus. E o panteísmo entende Deus como efeito. Por quê? Porque Deus seria partes de Deus estariam em todas as coisas. Então essa é a ideia, né, que o Regis aqui diz, a causa suprema, a causa primária de todas as coisas. Sim, é a questão número 1, que nós já analisamos em uma outra live, né? Aqui Regis diz isso, perfeitamente colocado, muito bem colocado. Então, aqui já dizem os Espíritos, não, ele não pode ser uma coisa e outra, ele não pode ser causa e efeito. Ele pode ser o alfa e o ômega numa ideia generalizada, numa ideia simbólica, como dizia Jesus, o alfa e o ômega, sim, em princípio e fim, né? Um não princípio, não fim, mas a ideia panteísta não. E aí eles acrescentam, Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Veja, o essencial é que ele existe, ponto. É isso que eles querem dizer, o essencial é que Deus existe. Não é uma reflexão para lá, para cá, que vai tirar a existência de Deus. Crede-me, não vades além. O que os Espíritos estão dizendo? O essencial é que Deus existe. Não precisamos ir além disso. Não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Veja, não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Por que labirinto? Porque entramos numa criação nossa, mental, uma criação nossa, que acabamos por não sair dela quando chega numa ideia panteísta, numa ideia nesse nível, né, panteísta. Então ele diz, não percais num labirinto de onde não poderíeis sair. O labirinto dessa tentativa reducionista de entendimento sobre Deus. Isso não vos tornaria melhores, dizem os Espíritos, mas talvez um pouco mais orgulhosos. E aqui eles dão um toque muito interessante. Porque acreditaríeis saber quando na realidade nada sabeis. Então, se nós que achamos que conseguimos reduzir o entendimento de Deus ao nosso próprio entendimento, ele está dizendo, vocês achariam que saberiam das coisas, mas não saberiam. É o que eles estão dizendo. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas. O que vos será o mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Esse é o ponto, né? Aqui a Tatiana diz, né, tanto faz crer nele ou não, ele é, né? Exatamente, ele é,
né? Deus é uma forma, inclusive, uma maneira que foi encontrada naquele encontro, né, naquele momento entre Moisés e aspas, né, Deus e Yahvé, quando Moisés pergunta o nome, né, na sarça ardente ali, ele pergunta o nome, né, como posso chamá-lo, né, porque ele diz, eu sou o Deus de Israel, né, eu sou o Senhor teu Deus, diz lá, né, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa de servidão. Então Moisés pergunta a ele, como posso chamá-lo, né, e ele diz, eu sou. O nome, né, Yahvé, que na verdade é um conjunto de consoantes, né, a palavra Yahvé ela é impronunciável, criou-se uma sonoridade para essa ideia da palavra Yahvé. Ela é composta por consoantes. Então, como a transliteração do hebraico, da letra hebraica para a letra latina era J, né? Então passou-se, e o latim tem o som de I, então ficou o I e assim ficou, né? Então a ideia para os hebreus era o impronunciável. Deus era um nome impronunciável, porque não se pronunciaria o nome dele. E aí, quando se traduz, né, a ideia Yahvé, que com o tempo transliterou-se para Jeová, quando se traduz a ideia, a palavra significa eu sou. Só isso, eu sou. Então essa é a definição. Então muito bem colocada aqui, Tatiana, com essa ideia, independentemente ele é, né? Deus não foi, Deus não será, ele é. É essa a ideia. E o que os Espíritos estão dizendo aqui, e aí é interessante que vai fechando o assunto, né, a primeira parte, que é sobre Deus. O que os Espíritos estão dizendo aqui, depois de responderem a todas as perguntas que Kardec fez, depois de apresentarem um raciocínio belíssimo sobre essa ideia de Deus, depois de fazer uma excursão pela teodiceia, né, essas justificativas da existência de Deus, depois de fazer tudo isso, os Espíritos vão dizer que é algo impenetrável para nós nos debruçarmos tão detidamente. Então eles dizem, ocupai-vos de coisas melhores. Em que sentido? Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que queredes penetrar o que é impenetrável. Então, em vez de ficar viajando, me desculpa a expressão bem mineira, aliás, isso é da minha querida São Gotardo, né? da minha terra natal, a gente tinha o hábito de dizer viajar na maionese, né? E até hoje eu não sei por que tem essa expressão viajar na maionese, por que tem que ser na maionese, não podia ser na manteiga, né? Tem que ser maionese, não entendo. Mas a gente dizia isso lá na minha juventude, e faz tempo essa juventude, põe tempo nisso, né? Então nós dizíamos, né, viajou na maionese. Então, em outras palavras, os Espíritos estão dizendo o seguinte, não viajem na maionese. Não viajem na maionese. Ocupem-se de coisas úteis. Primeira coisa útil, conhecer a nós mesmos, estudar a nós mesmos. Nós queremos devassar o indevassável, nós queremos penetrar no universo e nem conhecemos nós mesmos. Não conhecemos nós. Como dissemos na última live, não conhecemos nós mesmos. Mal sabemos os nossos pendores, né? Achamos-nos bons e, desculpa outra expressão, e pisamos no tomate, né? Desculpe mais uma expressão, né? Nós nos achamos os melhores quando na verdade somos réis aprendizes e que mal aprendemos. Então, aqui a Jane diz, orgulho humano, para que isso? Nessa tola vaidade, como dizem os Espíritos, né? Tola vaidade. Então, esse é o ponto. E ao estudarmos a nós mesmos, né, a nós mesmos, nós entenderemos um pouco mais Deus. Nós perceberemos um pouco mais sobre a ideia de Deus. Aqui diz o Marcelo, conhece-te a ti mesmo, é o que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre o conhecer-se a si mesmo, que é uma pergunta que vale a pena ser estudada, ser lida. A resposta é só essa, conhece-te a ti mesmo, mas a pergunta ela é interessante porque pergunta-se um meio prático e eficaz, né? Ou seja, um meio simples, mas que dê resultado para se vencer na vida, resistir ao mal, né?
Então é preciso nós pensarmos melhor nesse sentido, né? Como diz aqui a Tatiane, né? A Tatiane diz aqui, são muitas gavetas na nossa consciência, né? Na nossa personalidade para agir, né? A Gisela diz aqui, sei que nada sei, né? É uma ideia, né? É o primeiro passo do conhecimento. O primeiro passo do conhecimento é a dúvida, né? Como dizia Descartes, né? René Descartes, ele dizia justamente isso, né? Eu duvido, e por duvidar eu penso, e se penso logo eu sou, né? Então esse aspecto da dúvida, né? Dizia Khalil Gibran, a dúvida é o começo do conhecimento. Então é justamente quando nós mostramos dúvidas, e quando mostramos dúvidas, fazemos as perguntas, e quando fazemos as perguntas, estamos abertos para entender as respostas, porque quem elabora a pergunta tem capacidade de entender a resposta, porque se não tivesse a capacidade de entender a resposta, não conseguiria elucubrar a própria pergunta, não haveria elucubração da própria pergunta. Então, quando a pessoa desenvolve uma pergunta, é porque ela tem uma dúvida. E a dúvida é o começo do conhecimento. Então, já abre o espaço. Por isso, aquele que não pergunta, não aprende. Porque ele não demonstra a elaboração do próprio conhecimento. É muito importante nós pensarmos dessa forma. Quem lida na docência, né, que com alegria assim eu faço, com muita alegria mesmo, não digo, eu não sou um professor, eu dou aulas, vamos dizer assim, mas é para instigar as perguntas, né? E Jesus era mestre nisso, né? A pessoa fazia pergunta a ele, ele devolvia com uma pergunta que elaborava uma resposta, a maêutica socrática. Eu não vou dizer que Jesus copiou de Sócrates, não, talvez Jesus tenha ensinado a Sócrates lá no mundo espiritual, mas é o aspecto de... É a palavra educação, né? Edutire, né? Educação, educar, né? Edutire, tirar de dentro, colocar para fora, tirar de dentro. Então essa é a ideia, né, que os Espíritos estão dizendo aqui. Comece a perguntar mais sobre nós mesmos, né, sobre a nossa personalidade, fazer uma viagem interior em busca da nossa própria plenitude, das nossas personalidades, né, né? Então é isso que nós precisamos avaliar, né? Precisamos desenvolver, né? As nossas próprias personalidades. Eu coloco no plural, porque nós temos comportamentos, né? E alguns até não sabemos, só sabemos depois que os temos. Então, por isso, fica uma condição meio no plural, né? Então é isso que está aqui e, de certa forma, encerra esse tópico, né? Esse capítulo primeiro, que é das causas primeiras, né? O capítulo primeiro trata justamente disso. Então, nós analisamos aqui da questão número 1, que é Deus, até essa questão, vamos dizer, até a questão 16, né, embora tenhamos trabalhado apenas com a 14, sobre o panteísmo, né? Então, fizemos, de certa forma, uma incursão nessa teodiceia, né, e uma excursão nas letras, né, nas questões. E o capítulo 2, Kardec já vai propor aos espíritos um outro tipo de estudo, ainda como causas primeiras, né? Mas ele já vai propor um outro tipo de estudo que dá por capítulo 2 do livro primeiro e dá um título geral de elementos gerais do universo. Então, nesse capítulo 2, Kardec vai estudar o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Não é uma aula de física, até porque mal sei física para fazer vestibular. Mas aqui os espíritos vão nos falar sobre esses elementos gerais do universo, né? Elementos gerais, primórdios, né? Que é o que vai ser trabalhado aqui. E aqui eu faço uma pergunta, né? E aí eu dou uma parada para eu olhar aqui, talvez já tenha até pergunta aqui, eu não consegui ver. Com relação ao que nós já vimos, da questão número 1 até essa última questão do 16, temos algum questionamento, alguma observação que vocês possam queiram fazer, alguma dúvida ou algum acréscimo que queiram fazer? Eu não tenho oportunidade de ficar lendo as mensagens e a análise, porque passa muito rápido, então vou dar uma parada aqui, a gente dá uma olhada aqui nas questões, né? Já que nós encerramos um tópico, né? Um caminho, né? Um capítulo. Aqui a Solange pergunta o seguinte, algumas pessoas entendem que Deus está na natureza em geral.
De forma simbólica, sim, né? Numa forma poética, né? Como alguém disse aqui, eu vejo Deus nas flores, sim, numa forma poética, né? Sim. Agora, ela não é uma forma absoluta, não é o Deus, eu estou lá tirando uma pétala da flor e estou tirando Deus. Não, eu estou atuando na sua criação, né? Então, sim, ele está presente na sua criação. Aqui eu abro um espaço, está presente num aspecto simbólico, né? Eu volto a uma figura de linguagem que eu já conversei aqui sobre várias outras vezes sobre ela, que é a figura de linguagem chamada metonímia, né? Metonímia, que é uma figura de linguagem que nós utilizamos quando queremos fazer substituições de ideias. E uma das substituições de ideias que se faz pela figura de linguagem chamada metonímia é o autor pela obra. Em vez de eu dizer o nome do autor, eu digo o nome da obra referindo-me ao autor. Por exemplo, em vez de dizer eu li o livro Capitães da Areia, ou Capitães de Areia, eu posso dizer eu li Jorge Amado. Lógico que eu não li Jorge Amado, eu não peguei lá o Jorge Amado e li. Eu li o livro Capitães de Areia, mas por ter sido escrito por Jorge Amado e ter a característica literária de Jorge Amado, eu uso a metonímia para dizer, eu li Jorge Amado. Eu vi, sei lá, Da Vinci. Não, eu não vi Da Vinci, eu vi uma pintura de Da Vinci, né? Eu vi o quadro, sei lá, da Mona Lisa de Da Vinci. Então, há a possibilidade, né? Eu canto Gil. Não, a gente não canta Gil, a gente canta as músicas do Gil. Então a metonímia é para isso, né? Então quando nós dizemos eu vejo Deus nas flores, ou seja, eu sinto Deus nas flores, é um aspecto, né, um símbolo metonímico. Eu vejo Deus no ar, eu vejo Deus nas pessoas, é um aspecto metonímico, ou seja, eu encontro a essência de Deus nesses elementos. Então é nesse sentido, né? Aqui há perguntas que eu falei para fazer perguntas, fizeram muitas, não estou conseguindo nem ler, e olha que eu estou por conta de ler aqui, ainda não estou conseguindo, né? Aqui pergunta, quando oramos para Deus, oramos normalmente para esse Deus que é Pai. Como aprendemos a orar para esse Deus que é a inteligência suprema do universo? Quando se ora, não se ora para Deus que é Pai, para Deus que é Mãe. Não. A oração é uma relação de criatura com Criador naquilo que foi dito, na forma que foi dita por Jesus à mulher samaritana. Veja o que diz Jesus para a mulher samaritana. Mulher, chegará o tempo em que não mais orareis ao meu Pai no templo nem no monte, pois o Pai é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Então percebamos, Deus é Espírito. Então vejamos, os samaritanos entendiam que para adorar a Deus tinha que ser no Monte Gerizim. Os judeus entendiam que para adorar a Deus era no templo, no Monte Sião. E aí Jesus foi dizer, não é no templo, não é no monte, é em espírito e verdade. Então não é a oração nessa figura o Pai, é a figura do espírito e verdade. Eu acho interessante essa questão da oração numa letra, acabamos de falar aqui do Gil, né, do Gilberto Gil. Eu falar Gil da impressão que eu conheço, que eu tenho intimidade, né, do Gilberto Gil. De uma letra que ele canta, que acho que é dele a letra, não sei, que ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, da gravata, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que perder a conta, tenho que esquecer a data, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Vejam que primor de letra. Essa forma não é o Deus Pai material, é o Deus Espírito de verdade. É perfeita essa letra dele, perfeita, né? Folgar os nós, né? o nós dos sapatos, né? Do corre-corre, né? Sapatos, o que nos faz andar, o corre-corre, desatar esses nós, folgar esses nós, da gravata, aquilo que nos envaidece, aquilo que nos prende, das gravatas, dos receios, dos desejos, dos receios, veja, tenho que perder a conta, esquecer a data. Veja, nada disso é material, é tudo espiritual. Então essa é a forma que nós nos aproximamos de Deus,
né? A Ciomara diz aqui, o que Jesus disse em relação a entrar no aposento íntimo, sim, da mesma forma, Jesus diz lá, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né? Diz lá, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio ora teu Pai que está nos céus, né? Tranquilamente isso, né? Entra no teu quarto, na consciência, quarto íntimo, fecha a porta, ou seja, o limite agora é o interior, não interessa o exterior, olha-se para dentro apenas, e em silêncio, com a consciência em silêncio, ora ao Pai que está nos céus. E ele diz, e o Pai que tudo vê em secreto, te recompensará, né? Então, é a mesma forma que os Espíritos nos apresentaram na questão 659 do Livro dos Espíritos, quando disseram que orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus, né? E é o que também colocou lá Gilberto Gil, né? Tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, né? É essa lógica, né, que Jesus nos trouxe, né? Então, é esse ponto que é importante nós pensarmos, né, quando falamos da ideia de Deus, né? O orar com sentimento, é esse ponto, né, que a Carmen coloca, orar com sentimento, né? É algo que acontece, né? É algo que acontece no coração, né? Não no sentido de cruzar a Avenida Ipiranga com a Avenida São João lá do Caetano, não é isso, mas alguma coisa acontece no meu coração, né, quando entro em oração, né, não quando cruza a Ipiranga com a Rua São João, né, não é, com a Avenida São João, não é esse o termo, né, já que a gente está em letras de música, não é esse, mas de fato na oração alguma coisa acontece no nosso coração, né, que é uma relação íntima com Deus, né, é uma total sinergia com o Criador, né, isso é importante, né. Então, esse, digamos, o pano de fundo, né? Isso que nós conversamos aqui nessas, por assim dizer, 16 questões, né, do Livro dos Espíritos. Aliás, a música, no geral, ela é um estado de graça também, né? A melodia é um estado de graça, letras, algumas, talvez nem tanto, mas é um estado de graça. Para quem a compôs, né, é um estado de graça. E muitas delas para quem as ouve, né, também é um estado de graça. Então, tudo isso é o campo da sensibilidade, né? Tudo isso é o campo da sensibilidade. Então, percebamos, não é o Deus Pai, né? Material, Pai no sentido progenitor, não. É o Deus Pai no sentido amoroso, né? E usou a palavra Pai porque a sociedade, a época que Jesus estava, era uma sociedade patriarcal, né? Então, ele usou o termo Pai, mas para simbolizar a bondade, né? A amorosidade. Então, essa é a ideia, ok? Eu acho que nós podemos seguir, né? Passar para o nosso capítulo 2, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, se não tem mais alguma pergunta assim que... Tem, né? Mas eu não consigo olhar todas, não, né? Aqui comenta do sentimento sincero, ok? É isso mesmo, né? Então, em tese, é isso, né? Aqui eu vi que teve uma pergunta, agora não dá para ver quem, né? Perguntou sobre a Trindade, né, Simão? O que você pode falar da Trindade, né? O que eu posso dizer é que é uma criação humana, né? A Trindade é uma criação humana, ela foi estabelecida de uma forma, por assim dizer, de uma maneira formal, no Concílio de Nicéia, no ano 325 da era cristã, né? No Concílio de Nicéia é que se fortalece a ideia da Trindade, aquela ideia de Deus, Jesus e o Espírito Santo serem uma pessoa só, né? Serem os três em um, né? Essa é uma criação humana, lógico, ela vinha antes, né? Essa ideia vinha antes do Concílio de Nicéia, e Constantino, no Concílio de Nicéia, que foi presidido por ele, em 325, né, na cidade de Nicéia, por isso Concílio de Nicéia, é que se criou essa ideia da Trindade. Então é uma criação dogmática até, né? Ela é um dogma, muitos dizem um artigo de fé, ou seja, é um dogma, e como todo dogma, ele é imposto, né? Então que é uma ideia, que os espíritos trabalham como não, né? Os espíritos trabalham com a ideia de que Deus é distinto, é a questão número 14 que nós lemos aqui. Deus é distinto, né? Jesus é Jesus,
O Espírito Santo, né, é um símbolo, né, uma simbologia da presença de Deus, da inspiração do alto, né, é um aspecto simbólico, né, e Jesus é o nosso modelo perfeito, né, o ser que nós seguimos, é o ser que nós copiamos, né, é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Essa questão 625 do Livro dos Espíritos nos diz claramente que Jesus é o nosso modelo e guia, né, da humanidade. Então, é nesse sentido, né? E lembrando que o concílio de Nicéia, em 325, ele surge a partir do Edito de Milão, lá em 312, né? Ou seja, 13 anos antes, Constantino edita, né? O edito, alguns chamam de édito, né? Na verdade foi um edito, não foi um édito. Édito e edito são coisas distintas. O edito foi em 312, quando Constantino permite o culto cristão. E de 312 a 325 vai se elaborando aquilo que seriam as bases para a futura ideia da religião. E aí em 325 ele desenvolve esse estudo, essas ideias, aí surge a Trindade, né? E depois, já por volta de 368, né, que seria com Teodósio, né, o imperador Teodósio, é que se oficializa, né, a religião, por assim chamá-la, cristã, para o Império Romano, né? Então é um processo de humanização, ou seja, são as criações, né? São as doutrinas, vamos assim dizer, né? São as doutrinas religiosas, que é um pouco diferente, né, da verdade religiosa, por assim dizer, ok? Não sei se deu uma ideia, eu não me lembro mais a pessoa que fez a pergunta, e aqui não vai nenhuma crítica pejorativa à ideia, apenas o relato do que seria a ideia, ok? Então vamos seguir, né, com o nosso estudo, né? Questão 17 do Livro dos Espíritos. Então nós estamos agora iniciando o capítulo 2, né, que tem por título Elementos Gerais do Universo. E tem aqui conhecimento do princípio das coisas, que é o primeiro tópico. Então, como primeiro tópico, como primeiro subtítulo, Kardec coloca conhecimento do princípio das coisas. Pensemos, Deus é antes do princípio. Então agora Kardec, veja, quando estudou-se Deus era o antes do princípio. Aqui estuda-se Deus, estuda-se o princípio. E nós vamos perceber nas duas primeiras questões que se assemelham às questões trabalhadas quando se falou de Deus. Vejamos a questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Conhecer o princípio das coisas. Conhecer Deus já vimos na questão número 10, né? Falta-nos o sentido. Mas veja o que vem aqui como resposta da questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E eles respondem, não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Neste mundo. Né? A Grazi pergunta o que vem antes de Deus. Deus não tem antes, né? Porque se tiver antes de Deus, o antes de Deus é que é Deus. Então por isso que Deus não tem antes, né? Vejam a resposta que eles dão na questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Neste mundo. O que é neste mundo? Neste momento. Neste mundo que vivemos, no planeta Terra. Nesse mundo cujo momento é de provas e expiações. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste mundo, ou seja, nesse mundo de provas e expiações, não é nesse mundo no sentido orbe, né? Neste mundo, provas e expiações, porque quando a Terra evolui, ou quando os habitantes da Terra evoluírem, e aí o planeta que evolui por consequência, poderá ser dado sim a conhecer o princípio das coisas nesse mundo. Mas nesse mundo agora, é nesse estágio, nesse momento, nessa circunstância. E aí eles dizem que Deus não permite neste mundo. Ao dizer neste mundo, está dizendo que neste momento, quer dizer que em outro momento sim. Qual outro momento? A mesma lógica da questão número 11, que nós já estudamos. A mesma lógica da questão número 11, qual seja, quando não mais estivermos obscurecidos pela matéria e pela nossa perfeição. É a mesma lógica, né? Que vem na questão seguinte, a questão 18. Quando pergunta, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas, que ainda estão veladas, né? Por isso o termo revelação, né? O tirar o véu, né? Desvelar, tirar o véu.
Veja, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E eles respondem, o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. Ainda não possui. Então, um dia possuiremos, daí o advérbio, né, de tempo, ainda, né, ainda. Então, não possuímos, mas possuiremos essa condição. E já avançamos muito, sem dúvida. Nós já avançamos muito, já estamos aqui, houve uma pergunta, não me lembro quem perguntou, se no estágio que nós estamos hoje, nós compreendemos um pouco melhor a ideia de Deus ou das coisas. Sim, já evoluímos muito. Hoje já não confundimos Deus com a criatura, porque antes Deus era o sol, Deus era a lua, ou seja, já evoluímos. Então, da mesma forma, já evoluímos para o conhecimento do princípio das coisas. A ciência já evoluiu muito. Aquilo que era inquebrantável, que era o átomo, daí a palavra átomo, né, inquebrável, aquilo que era inquebrantável quebrou-se. Chegamos ao quartzo e mais profundamente, né? Então a ciência tem ido sim ao princípio de muitas coisas, ainda não de forma absoluta, não na forma total, mas quantas coisas já foram revistas, quantas verdades científicas já foram demovidas, quantas verdades científicas já foram complementadas por novas verdades científicas, né? Então, já percebemos essa evolução, já percebemos esse processo, né, de ampliação de conhecimento, de maior aprofundamento nas ideias do conhecimento. Já se quebraram paradigmas diversos da ciência, a ciência ptolomaica, né, de Cláudio Ptolomeu, em que a Terra era o centro do universo, o centro de todos os sistemas, né, o processo geocêntrico, né, de Cláudio Ptolomeu, né, que a gente chama de crença ptolomaica, foi quebrada pela crença coperniana, né, de Nicolau Copérnico, o heliocentrismo, né, o geocentrismo, a Terra o centro, o heliocentrismo, o Sol o centro, mas dizia Copérnico que o Sol era o centro do universo, e depois viu-se que o Sol é o centro do sistema solar, né? Então vejam, são verdades que vão se completando, né? São desdobramentos, são aprofundamentos. Então sim, já temos demonstrações, temos mostras várias de que com o passar do tempo, com a depuração, né, nós vamos compreendendo mais coisas, ainda na arrogância, no orgulho da ciência, né, a ciência que nunca erra, mas sempre é complementada, né, então, ou seja, ainda temos esse orgulho, né, quantas verdades já foram alteradas, né, melhoradas, e quantas ainda mudarão, quantas coisas se modificarão. E aí eu abro um parêntese muito interessante sobre essa ideia da evolução, né? Sobre essa ideia da continuidade, do progresso. Kardec cuidou disso em relação ao Espiritismo, interessante isso. Kardec cuidou disso em relação ao Espiritismo. No capítulo 1º do livro A Gênese, né, de Kardec, ele diz que o Espiritismo anda lado a lado com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado. Olha que interessante. Por quê? Se estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade maior surgir, ele acatará. Vejam que interessante Kardec falar do Espiritismo. Anda lado a lado com o progresso. E por que ele anda lado a lado? Porque se o progresso mostrar que há erro no pensamento espírita, muda-se, conserta-se naquele erro. Se uma verdade surge, acata. Ou seja, a doutrina espírita não se cristaliza. Ela não é cristalizada. Tudo que se cristaliza fica perdido no tempo. Porque o tempo anda, as coisas andam, evoluem. E tudo aquilo que se cristaliza fica para trás, perde-se. É diferente de modismos. O Espiritismo não é modista. Ele não fica pegando coisas da moda. Verdade é diferente, uma premissa, uma verdade, se isso acontecer, desenvolve. E a doutrina espírita, para se ter uma ideia, ela não falou sobre tudo.
nem tudo o Espiritismo falou, porque quando foi trabalhada a ideia lá atrás, não havia uma série de coisas. Por exemplo, se alguém me perguntar o que o Espiritismo fala sobre clonagem, nada. Porque Kardec não trabalhou isso, os espíritos não trabalharam esse assunto, porque a época sequer pensava nisso. Então há muitas coisas que acontecem agora. E aí existem explicações que surgem agora. O que se pode observar são aqueles elementos inamovíveis que são as verdades de raciocínio. Então nós podemos usar um raciocínio espírita para interpretar um fato atual. Mas dizer que o Espiritismo falou isso, isso e isso sobre algum assunto que agora é que aconteceu, não, ele não falou. Então nós temos que ter, é isso que Kardec quis mostrar, que o progresso vai acontecendo, e à medida que o progresso vai acontecendo, uma ideia, por assim dizer, filosófica, vai evoluindo também, vai acompanhando também, e vai acatando. Acatando por modismos? Não, por modismos não. Vai acatando por verdades. É verdade, aquilo vai sendo absorvido. Por isso é que ele diz que o Espiritismo não seria ultrapassado. Por que não seria ultrapassado? Porque não está em competição. Só é ultrapassado quem compete. Ele não está em competição. Ele está andando lado a lado. Se o progresso segue, a doutrina espírita segue. É esse ponto. Então veja, Kardec não está ultrapassado como alguns querem dizer. E nós veremos isso aqui. Não está. Não está ultrapassado. Ele não está ultrapassado porque não está cristalizado. Se cristalizasse, ficaria ultrapassado. Mas não se cristalizou, então não se ultrapassou. O que acontece é que alguns assuntos não foram tratados. E por que não foram tratados? Porque não existiam esses assuntos naquela época. Só isso. Só isso. Nada além disso. Agora, o que acontece muito são as opiniões dos espíritas. O que os espíritas dizem? Aí é opinião pessoal, que tem o valor de uma opinião pessoal. Fundamentado ou não, tem o valor de uma opinião pessoal. Não tem o controle universal da comunicação dos espíritos. Né? Então é esse ponto que nós precisamos. Agora vem um aspecto também para a gente pensar. Não se modifica aquilo que já foi falado lá atrás, no sentido assim, então eu vou lá e corrijo. Não. Se novas coisas acontecem, são reescritas. Então as coisas novas vão sendo escritas também, vão se seguindo. E não se modifica. Né? Não se modifica. Vão se seguindo as coisas, vão se sucedendo, né? Sem precisar ir lá e reescrever. Né? Não há essa situação. Tá certo? Então, não podemos trabalhar com nada em termos de elementos gerais do universo, que é o tópico que nós estamos estudando agora, sobre as coisas, o princípio das coisas. Cada vez mais que o progresso segue, cada vez mais que evoluímos, novas visões vamos tendo do princípio das coisas. E muitas vezes aquilo que achamos que era o princípio não é o princípio ainda é antes disso. Né? Então, é esse processo que precisa ser observado, que quanto mais nós nos depurarmos em termos de inteligência, em termos de moral, principalmente moral, mais nós vamos compreendendo os princípios das coisas, né? Mais nós vamos percebendo as coisas. Quantos elementos, aspas, científicos do passado são mitos hoje? Científico no sentido de verdades incontestáveis lá do passado, axiomas do passado. Não, hoje já são tidos como mitos, né? Aquela ideia do conhecimento mítico, né? Da formação dos mundos, né? Do Cronos, o deus do tempo, hoje é mito, que tem símbolos, que tem uma simbologia muito boa, mas são mitos. E hoje já se muda. O próprio Big Bang, né? Que por muitos anos foi tido como o início do universo, não se tem mais como o início, né, depois que desenvolveu-se acelerador de partículas e tudo mais. Então é isso que está aqui na questão 18. Né, que um dia, com o passar do tempo, nós vamos compreender esses mistérios, né, do princípio das coisas, né, esses mistérios. E como criança, né, nós quando criança, quantas coisas nós achávamos assim estranhas, né, do outro mundo, e depois que vamos crescendo, vamos entendendo, vamos compreendendo, e aí já vemos que eram pueris, né, eram infantis, uma puerilidade só,
né? Então é isso que está aqui na questão 18. Né? E aí vem a questão 19, que segue nesse sentido. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Olha o lado científico da doutrina espírita propugna. Né? Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Vejam, aqui diz assim: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Os limites fixados por Deus não são barreiras proibitivas, são momentos para os quais não estamos preparados, então vamos nos preparar primeiro. É esse ponto. Né? Então, não é, quando usa um termo aqui, proibiu e etc., não é uma proibição do tipo, né, pare, né? Se você cometeu um erro fatal, né? Não é isso. Né? Quando lá no início do Windows, né, o 93, tinha aquela mãozinha lá, né, um erro fatal, né, pare, proibição. Não é isso. Não é isso que Deus... A proibição que aqui está dizendo, o aspecto simbólico da proibição que aqui está sendo dito, ou dita, é no sentido de que não temos como ir além por momento, por falta de condições de inteligência para isso, mas vamos elaborando, até conseguir. Né? Do Ícaro, né, do mito do Ícaro, que fez as asas de seda e que subir aos céus e o sol derreteu a cera e ele caiu, nós chegamos aos aviões, que não precisou de cera, mas naquela época era impossível. Então esses são os limites que os Espíritos querem dizer aqui. Então a ciência é de Deus. A ciência evolui dentro dos princípios das leis de Deus. Ciência e fé, ciência e Deus não são antagonistas. Ciência e reducionismo religioso até pode ser. Ciência com reducionismos religiosos até pode ser. Mas ciência e divindade não são antagonistas. Não são. Um não é o antagonista e o outro protagonista. Não é isso. Tanto que Kardec tomou esse cuidado, Kardec chamou atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, Kardec chamou atenção para esse aspecto. Ele diz que ele tem um tópico, né, um subitem do capítulo 1, que tem por título Aliança da Ciência e da Religião. Aliança da Ciência e da Religião. E lá ele diz assim, que a religião e a ciência são necessárias, porque a ciência sem a religião ficaria na impossibilidade de explicar uma série de fenômenos utilizando apenas as leis da matéria. E a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Olha que coisa interessante. Entendendo religião aqui, não no sentido reducionista, exclusivista, interesseiro, não. No sentido fé. Então fé e razão andam juntas. Que Kardec nos coloca, nos apresenta isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala no capítulo 19, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no item 6 ou 7, salvo engano, ele vai dizer lá, né, que a fé inabalável, a fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Enfrentar não é combater, é enfrentar, estar de frente. Enfrentar, colocar-se de frente, é diferente de confrontar. Né? A fé não confronta a razão não confronta com a fé. A fé e a razão estão frente a frente, uma olhando para a outra, não lutando uma contra a outra. E é o que está então aqui nessa questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E eles respondem, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Ok? E aí vem a questão número 20, que a gente vai encerrar nela. Fora as investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Sim. Se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Legal. Né? Por isso que Kardec disse que
a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos utilizando somente as leis da matéria. E a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Muito legal isso, né? Então a gente encerra por aqui, questão número 20, e no próximo domingo, né, às 10 da manhã, a gente segue, né, a partir da questão 21, né, do Livro dos Espíritos. Né? Então, as lives agora, avisando, né, na última live nós falamos isso, nós agora passamos para os domingos e para as quartas, né? Não mais terças e quintas, porque eu estava tendo problema de agenda. Então, domingo às 10 da manhã, quarta às 20 horas, não mais às 21, às 20 horas. Então, próximo domingo às 10 da manhã, né? E na quarta, né, às 20 horas. Então nós faremos 2 vezes por semana para não cansar vocês, não enjoar vocês, né? Que 3 vezes por semana eu creio que vocês enjoariam mais rapidamente. Então ficamos 2 vezes na semana para isso, né? Então no próximo domingo, dia 13 de setembro, dia do meu aniversário, dia 13 de setembro, nós faremos a live às 10 da manhã, como sempre fazemos todos os domingos, né? Então vamos fazer essa live no próximo domingo, né, dia 13 de setembro, que eu falo que é uma data legal para mim, né, que é a data do meu nascimento, né, o aniversário, ok? Muito obrigado a vocês, boa noite para vocês, uma noite agradável, um bom descanso, bom sono, né, bons sonhos, e a gente se encontra, se Deus quiser, né, domingo que vem, né, próximo domingo, dia 13, às 10 da manhã, né, dando sequência a esse estudo, né, do Livro dos Espíritos. Os que animarem, se animarem a estar aqui conosco no próximo domingo, se Deus quiser. No mais, muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo, de coração, pela presença de vocês. É muito significativa a presença de vocês aqui nesse estudo, né? Para mim é muito, muito significativo, e eu agradeço, como todas as vezes faço, né, com a minha mineirice, né? Agradeço a vocês, Deus lhes pague, né? Deus lhes pague mesmo, Deus os abençoe e as abençoe, todos vocês, todas vocês, ok? E até domingo, 10 horas, se Deus quiser. Até lá.